bem-vindos. Olá, estão me vendo e me ouvindo? Eu sou a psicóloga Roseli Tejada. Oi, Antônio. Oi, Cris. Tá me vendo e me ouvindo bem? Isso, só vou esperar o retorno de vocês para a gente começar a nossa live. Oi, Aline, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Fátima. Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter a companhia de vocês. Estão me vendo e me ouvindo bem, né? Perfeito. Hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre ansiedade e relacionamento, né? O quanto que a ansiedade, ela pode também trazer impactos no relacionamento, tá certo? Oi, Sidneia, bem-vinda. Ai, que bom, a Fátima tá dizendo que tá tudo bem. Que bom, oi. Oi, Sandra, bem-vinda. Então é um prazer enorme falar com vocês de novo, toda terça encontrar com vocês. É uma grande alegria. Oi, Rogério, bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da ansiedade. Vocês já pararam para pensar que a ansiedade também pode interferir nos relacionamentos quando a ansiedade está elevada? Quando ela passou do grau de normalidade? Oi, Nicole, tudo bem? Bem-vinda. Então, é isso que nós vamos ver hoje. A Cléria, a Ruth, todas bem-vindas, viu? É um prazer ter vocês aqui. Pensando nisso, né, com relação à ansiedade, eu gostaria de primeiro fazer essa divisão do que é uma ansiedade normal de uma ansiedade que é patológica, uma ansiedade tóxica. Só para a gente diferenciar e nivelar o nosso conhecimento, tá certo? Pensando nisso, a ansiedade, como todos, a maioria que me acompanha nas lives, que toda terça eu tô aqui, vocês sabem que a ansiedade, ela é normal, né? Todos nós temos ansiedade. Um momento ou outro na vida nós vamos ter. Oi, Viviane, bem-vinda. Só que o que acontece? A ansiedade, ela faz parte da condição humana, faz parte da nossa vida, só que nós temos que entender algumas questões relacionadas à ansiedade. Quando ela está elevada, aí ela me traz prejuízo significativo na minha vida, nas relações pessoais. E quando ela está no seu nível normal, ela vai me impulsionar à realização, a fazer os meus projetos, ao que eu preciso realizar. Oi, tudo bem, Rafaela? Bem-vinda. Então, é importante nós percebermos essa diferença de uma ansiedade normal, que todos nós, em um momento ou outro da vida, vamos ter ansiedade, só que a ansiedade que seria tóxica ou patológica é aquela que me prejudica, que eu entro em estado de sofrimento. Essa ansiedade, sim, que vai atrapalhar também o relacionamento, tá certo? E eu vou explicar qual área que isso atrapalha mais, tá certo? Quando a gente pensa nisso, aí a gente vai lembrar dos vários sintomas que tem a ansiedade, né? Que todos nós já sabemos, boca seca, tremor, sudorese, até os comportamentos mais bizarros que existem também, sintomas que realmente acabam atrapalhando a vida da pessoa, né? Então, pensando nisso, nós vamos lembrar dos diversos tipos de sintomas que tem. Como eu falei, boca seca, respiração ofegante, taquicardia, dor no peito, sensação de que está sufocado, né? Que está com falta de ar, você puxa o ar e o ar não vem, uma angústia, sudorese, que é suor. Tem pessoas que têm manchas pela pele, problemas gastrointestinais, né? Dor no estômago, dor de barriga, às vezes já na gastrite também pode acontecer, tontura, né? Fadiga, cansaço extremo, porque tem muitas pessoas que têm pensamentos muito acelerados e isso gasta muita energia. A pessoa fica extremamente cansada. Oi, Loredana, bem-vinda. Oi, Janaína, bem-vinda. Prazer ter vocês aqui. Então, alguns desses sintomas que eu falei para vocês. Dentre eles, tem alguns que são mais, como é que eu posso dizer, mais intensos, que são aqueles, por exemplo, despersonalização, desrealização. Não são todas as pessoas que têm esses sintomas, mas pode acontecer também, né? Que é a sensação de realidade diferente, a sensação de que eu tô saindo de mim, entendeu? Por conta dos sintomas de ansiedade elevada. Então, esses são os sintomas que acabam realmente trazendo muito prejuízo na vida da pessoa. Por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação de uma ansiedade normal, que me impulsiona a ação, e da ansiedade patológica.
A Fátima está dizendo assim: insônia também é um sintoma? Sim. Por exemplo, quando eu tenho insônia, dificuldade para dormir, ou eu durmo e depois, ao longo da noite, eu acordo e tenho dificuldade para dormir, pode ser um dos sintomas de ansiedade, sim. Né, que entra as preocupações, então pode ser um sintoma de ansiedade também. Essa questão da dificuldade de dormir. A maioria das pessoas que têm ansiedade, elas sentem isso. Normalmente os transtornos de ansiedade, ou você dorme muito, ou você não dorme praticamente nada, por conta das preocupações, dos problemas, do pensamento acelerado, essa dificuldade em desligar, certo? Agora, com relação, que nós já fizemos essa diferenciação da ansiedade normal e da ansiedade patológica, agora nós vamos para a parte que realmente tem relação com o relacionamento especificamente. A Rafaela está falando assim: o nosso corpo manda sinais para avisar quando está ruim. Sim, exatamente. Basta nós entendermos, né, que o nosso corpo ele fala, só que às vezes nós não damos ouvidos a ele. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Rafaela, bem lembrado. Oi, Sônia, bem-vinda. Então, vivendo a 2, né, a ansiedade, se ela estiver alterada, ela pode gerar o quê? Ela pode gerar insegurança, boicotes, ela pode gerar o medo de perder a pessoa, aquela insegurança, pensamentos negativos, pensamentos com relação ao futuro, ficar esperando coisas ruins. Então, isso vai refletir no relacionamento, né? O que acontece? Essa insegurança, ela tá muito relacionada ao outro, mas é algo muito da pessoa, é algo próprio. Ela fica insegura, por quê? A pessoa que tem ansiedade, uma ansiedade alterada, uma ansiedade disfuncional, ela acaba perdendo a autoconfiança nela, que eu sou capaz, que eu faço as coisas, eu executo, eu sou capaz. Ela vai perdendo a confiança. Automaticamente isso vai para todos os âmbitos da vida, tanto na parte de trabalho, na parte da educação. Então a questão de estudos, ela acha que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta, ela tem essa dificuldade, esse medo. Isso vai acontecer, pode acontecer também com relacionamentos, achar que, não, mas eu acho que a outra pessoa, ela poderia encontrar uma outra pessoa, uma pessoa melhor do que eu, entende? Pode passar esses pensamentos na cabeça da pessoa, né? Essa insegurança com relação ao outro, com relação ao parceiro, né? Os boicotes, eu começo a me boicotar, eu começo a não cuidar de mim, eu começo a acreditar nesses pensamentos, entendeu? Isso também pode influenciar. Pensamentos negativos, eu começo a me desvalorizar, né? Porque eu acho que sempre eu deposito a confiança no outro, eu não confio em mim, na minha pessoa. Então eu acabo ficando com medo de me expor, com medo de realmente assumir aquele relacionamento, estar presente naquele relacionamento. Oi, Lúcia, oi, Priscila, bem-vindas. Oi, Liara, eu não sei se é assim que pronuncia, bem-vinda. Bem-vinda. Então, o que acontece? Esses boicotes podem acontecer por conta da ansiedade. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Conhecimento das nossas qualidades, das nossas potencialidades. Isso vai ajudar muito nessa questão da ansiedade, tá certo? Por quê? Porque se eu não estou bem, eu gosto muito dessa frase, eu esqueci até, eu ia começar com essa frase, a nossa live hoje, que é o quê? Para ser um bom par, primeiro eu preciso ser um bom ímpar. Quando a gente pensa nessa frase, para que esteja bom o relacionamento a 2, eu preciso primeiro estar bem comigo mesma, eu preciso gostar de mim, me aceitar como realmente eu sou. E se precisa melhorar, a gente vai buscando estratégias alternativas para ir melhorando realmente, né? Então é importante fazer isso, ter esse olhar diferenciado. Porque senão a gente começa a se boicotar. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Coloquem nos comentários. Oi, Kessia, bem-vinda. Tá certo, a Liara tá dizendo que tá certo. Oi, Lucy. Oi, Val. Isso é importante. Então, a gente sempre perceber que o nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. A Rafaela tá dizendo que faz sentido, muito sentido. Então, antes de eu pensar em ser um bom par, eu tenho que entender a minha individualidade como pessoa,
Será que eu me aceito? Será que eu gosto de mim do jeito que eu sou? Por quê? Porque daí eu não vou cair em qualquer situação, eu não vou me deixar levar pelos meus pensamentos, porque os pensamentos vão gerar boicotes, sabe? É no fundinho, porque vem o pensamento negativo. Então, no fundo, o que vai acontecer? Eu vou pensar, mas eu acho que é verdade. Esse pensamento negativo, ele pode me roubar, ele pode me ganhar, no sentido de eu acreditar que aquilo pode ser verdade. Entende? Por isso que a confiança, a autoconfiança, ela tem que estar bem fortalecida. Para quê? Para que justamente eu me conheça, eu saiba como eu sou, eu saiba as minhas qualidades, potencialidades, para poder estar bem naquele relacionamento, né? Porque senão, o que acontece? Nós vamos cobrar do outro, aí entra as expectativas, né? Nós vamos cobrar coisas do outro que ele nem tá sabendo. E isso vai gerar muito conflito numa relação a dois. Então, é importante nós dosarmos tudo isso, né? Mas devagarzinho nós vamos falando dessa questão do nosso posicionamento. Tá certo? Então, esses boicotes podem acontecer, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, que faz sentido. Isso, a Jane tá dizendo assim, tem dia que eu me acho que eu tô bem, tem dia que eu acho que eu tô horrível. Isso pode acontecer, essas oscilações podem acontecer. Mas observar, o autoconhecimento vai te ajudar a entender e a superar esses obstáculos de dias que não são tão bons e dias que são melhores, entendeu? A Priscila tá dizendo é verdade, mas às vezes é inevitável quando você já vai pensando o lado negativo, verdade. A Aline tá dizendo que parece que alivia. Então, essa questão da mutilação, de se machucar, é muito complicado. Por quê? Porque precisa buscar alternativas mais saudáveis para superar os sintomas de ansiedade, para aliviar. Então, é importante nós direcionarmos, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente aprende a direcionar a ansiedade, a gente não vai mais utilizar artifícios que são disfuncionais, que me prejudicam ao invés de me ajudar, tá certo? Ai, eu não sei se eu vou falar seu nome direito. A Almira tá dizendo assim, Almira Ótica tá dizendo assim, eu me amo muito do jeito que eu sou. E é assim mesmo, tem que ser assim. Isso é autoestima, é autoconfiança. Você gostar do jeito que você é. Porque quando a gente gosta da gente mesmo, o outro acaba também se interessando por nós. Por quê? Pelo nosso posicionamento, pelo nosso jeito, entende? Isso é importante. Pensando nisso, quais são as principais preocupações relacionadas à ansiedade com o relacionamento? A pessoa, ela fica com medo, ela perde mais tempo com medo do que com a preocupação no relacionamento do que realmente cuidando desse relacionamento. Então, a pessoa ansiosa, ela acaba mais ficando ruminando esses pensamentos. Ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas será que a pessoa gostou de mim? Será que ela gosta do meu jeito? Ela se preocupa demais com a preocupação em si, fica a nível de pensamento e esquece da ação realmente, de quando estar com a pessoa, estar ali realmente, estar presente, né? Por quê? Porque o nosso pensamento, ele dá margem para tantas interpretações e às vezes a gente acaba contando histórias para nós mesmos e essas histórias nem são verdades. Por quê? Quem vai preencher vai ser o quê? As distorções cognitivas. O que é distorção cognitiva? É a lente que a gente usa para ver o mundo. Então, às vezes eu tenho um pensamento equivocado, pela minha interpretação, eu não chequei na realidade, eu apenas fiquei com medo e aceitei os pensamentos que vieram na minha cabeça, mas às vezes eles nem estão baseados na realidade. Mas eu vou contando histórias, imaginando situações catastróficas que nem venham a acontecer. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Priscila tá dizendo que às vezes tem vergonha de sair de casa porque engordou devido à ansiedade. A Cléria tá dizendo que é verdade. A Viviane tá dizendo que às vezes não se sente bem, se sente um nada. Então, perceber além da aparência, porque se a gente pensar na autoestima, na verdade, a autoestima ela não tem relação só com a nossa aparência, mas sim como nós somos, se nós gostamos de nós de forma interna, não só a parte exterior, mas sim como a gente se relaciona, tá certo? Então, será que... aí outra preocupação que aparece muito, será que a pessoa tá perdendo o interesse?
será que ela vai me largar? Ou às vezes, antes do relacionamento realmente engrenar, acontecer, mas é melhor eu ir com calma, acho que tá indo rápido demais. Aqueles pensamentos, sabe, do auto-boicote, né? De não querer, às vezes, realmente se envolver com medo de se machucar por experiências anteriores. Então, esses são alguns dos medos que as pessoas que têm ansiedade passam na cabeça dela. E elas fazem o quê? Elas começam a imaginar situações ruins e isso vai atrapalhando ainda mais a forma dela ver o mundo, a realidade. Então, é importante nós percebermos que questionar é a melhor coisa. Então, ficar mais preocupado do que agindo, do que estando envolvido no relacionamento é muito mais funcional, né? Se nós não nos amarmos com intensidade, fica difícil amar até o outro, com certeza. É isso mesmo. Você tá certinho. Por quê? Para eu poder amar o outro, eu preciso me amar. Tanto a questão do respeito. Se eu me respeito, eu respeito o meu limite, eu tô passando a mensagem para o outro que ele tem que me respeitar. Então, é esse posicionamento que é extremamente importante, porque o outro tá entendendo que eu me valorizo, eu me respeito. Então, ele automaticamente vai me respeitar por conta disso, né? A Priscila tá dizendo que é inevitável, não tem vergonha quando sai de casa. Na casa dos parentes, dos amigos, eles falam dela, enfim, né? Não precisa que digam sim, mas podemos buscar alternativas para isso. Nós podemos sim buscar alternativas para quê? O que está por trás disso? Porque o ser humano, ele não é só aquilo que aparenta, tem as interpretações, tem a parte subjetiva que nós não estamos olhando. E isso faz toda a diferença. E nós vamos olhar também para o inconsciente, porque o que está nos movendo àquela situação, né? Então, assim, o porquê que às vezes a gente está engordando, ou porquê que está acontecendo alguma coisa e eu não estou sabendo gerir tudo isso. Então, ouvir mais, isso é autoconhecimento. Vocês já pararam para se ouvir, para escutar a voz interior de cada um de vocês? Isso é muito importante. Às vezes nós não nos colocamos como prioridade. Quando nós nos colocamos como prioridade, as coisas mudam, o cenário muda de figura. Por quê? Porque daí eu me coloco como prioridade e eu começo a ver que se eu tô bem, eu consigo ajudar o outro, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, porque eu adquiro o quê? Autoconfiança. Tá certo? Oi, Juliane, bem-vinda. Então, causas da ansiedade. Quais seriam as causas dessa ansiedade no relacionamento também? Primeiro, geralmente quando a pessoa ela tem ansiedade no relacionamento, ela tem uma preocupação muito grande com o futuro. A incerteza, porque todos nós buscamos certezas, né? Só que a pessoa ansiosa, ela pauta a vida dela na segurança. Então ela quer certeza, não vai dar certo esse relacionamento, não tem como nós sabermos, né? A menos que a pessoa se relacione, aí nós vamos saber se vai dar certo ou não. Então entender que às vezes nós nos boicotamos buscando essa certeza. Só que para você saber se vai dar certo, você precisa realmente se envolver no processo, né? Precisa realmente ver se vale a pena ou não, mas só realmente você se envolvendo. E a ansiedade pode ser um limitador no sentido de que, mas eu acho que a pessoa não sei, algo me diz que que não vai dar certo. Algo me diz que quando eu fico pensando, será que não são os meus pensamentos me boicotando para eu não realmente interagir com a pessoa, ser eu mesma, por conta do que o outro vai pensar? Essa insegurança também aparece, tá certo? Oi, Dami, tudo bem? Oi, Niceia. Isso, Juliane, bem-vindas. Então, é importante nós percebermos a incerteza com relação ao futuro. Isso pode ser uma das causas de ansiedade também. Quando nós não nos sentimos conectados, essa é uma outra situação. Quando nós não estamos conectados, assim, no sentido de sentir essa conexão com o outro, abre espaço para quê? Para a ansiedade surgir, para ela aparecer. Aí eu começo a colocar aquelas minhoquinhas na cabeça, né? Começo a imaginar situações que às vezes não vêm acontecer. Eu começo a ficar mais negativa, eu começo a ficar desconfiada, eu começo a não me achar bonita, porque eu acho que sempre o outro vai ser melhor do que eu. Faz sentido o que eu tô dizendo para vocês? Escrevam para mim nos comentários, por favor, se tá fazendo sentido ou não.
Vocês já tiveram esse tipo de pensamento? É importante nós conversarmos sobre isso, porque são situações que a gente nem imagina que a ansiedade está envolvida. Só um pouquinho, que tem um delay, né? Tá fazendo sentido? Isso, é sempre bom eu ir entendendo por quê? Porque daí eu vou adequando também o nosso assunto aqui para que todos entendam melhor, tá certo? Faz muito sentido. Perfeito. Obrigada, gente, pelo feedback. Só para mim, vendo se realmente está sendo claro, se eu estou conseguindo passar para vocês. Resultados, então, que a ansiedade que ela acaba atrapalhando. Quais seriam esses resultados, essas consequências, né? Que a ansiedade vai atrapalhando. Ela vai atrapalhando porque ela pode gerar o quê? Brigas. Ela pode gerar briga no relacionamento, falta de confiança, preocupação excessiva, negatividade, impulsividade, nervosismo. Isso pode gerar o quê? Pode gerar separação, pode gerar rompimentos, términos. Então é importante nós refletirmos que se nós nos deixarmos levar pelos nossos pensamentos com relação à ansiedade e dar corda a eles, o que pode acontecer? Eu posso ter essas consequências que vão atrapalhar o meu relacionamento. Eu vou ser aquela pessoa impulsiva de falar coisas e depois começar a pedir desculpa, né? Ter excesso de desconfiança. Porque às vezes o problema não é o outro, somos nós não estamos bem ou com o nosso corpo ou com a nossa vida profissional, e daí junto com o outro isso acaba dificultando. Por quê? Porque às vezes eu coloco no outro, deposito essa frustração no outro sem perceber, né? Então por isso que é importante nós adequarmos sempre a nossa expectativa. Quando nós temos expectativa demais com o outro, e não é atendida essa expectativa, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu vou ficar frustrada, né? Então, refletir sobre isso é muito importante. Por quê? Pode gerar falta de confiança. Se eu não tô bem comigo mesmo, por exemplo, um relacionamento que é à distância, isso pode atrapalhar se eu não tenho confiança em mim, né? Se eu não olho para as minhas qualidades, minhas potencialidades. Então, como é que a gente pode gerar um pouco mais de autoconfiança, né? A pergunta que não quer calar é essa, né? Tá, mas vocês vão perguntar assim, Rosa, mas como que eu posso gerar essa confiança? Talvez se pergunte, por que aquela pessoa se interessou por você, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? O que fez com que aquela pessoa que você está hoje, que ela despertasse o interesse em você? Então comece a ver que ela viu coisas boas, por isso que ela decidiu ficar, por isso que ela decidiu estar ao seu lado. Então isso vai gerando o que? Autoconfiança, de eu perceber potencialidades, de eu perceber coisas boas que tem em mim que eu estava desconsiderando. Faz sentido? A Cléria está dizendo que é muito ciumenta e vê coisas onde não tem. Isso são as distorções, Cléria. Se chama distorção cognitiva. Então, nós temos que trabalhar isso, por quê? Porque senão a gente se pergunta, a gente se boicota, a gente como é que se fala? A gente acaba sendo o nosso próprio obstáculo, entendeu? Por quê? Porque a gente vai se deixando levar pelas situações, entendeu? E aí, o que acontece? Pelo ciúme, eu vou imaginando mais e mais situações que nem faz sentido. Por quê? Porque a nossa cabeça ela foi preenchendo as lacunas com as distorções cognitivas e na verdade não fazia sentido nenhum. Mas o ciúme ele tem muita relação comigo, como eu estou. Por que eu tenho tanta desconfiança com o outro? Mas será que o problema primeiro não precisa ser investigado em mim para depois desconfiar do outro? Né? Então eu sempre gosto de pensar essa questão do quê? De como eu estou, o autoconhecimento. Se eu estou bem, eu estou com os meus pensamentos em ordem, eu me sinto bem comigo mesma, eu tenho uma autoestima elevada, como que eu vou reagir num relacionamento? Como que eu vou me comportar num relacionamento? Eu vou demonstrar segurança para o meu parceiro? Como que eu vou ficar? Então isso também, esse posicionamento vai fazer toda a diferença.
A Sandra trazendo assim, eu pergunto várias vezes para a pessoa, o que você viu em mim? Às vezes você tem que escutar. Você tem que escutar, Sandra, o que a pessoa viu em você, porque às vezes ela enxerga o que a gente não enxerga, né? Eu gosto muito dessa analogia da borboleta. A borboleta não tem tantas borboletas lindas, mas elas não conseguem enxergar suas asas. Então, às vezes, vocês não estão vendo as asas de vocês coloridas, bonitas. Vocês não estão percebendo a luz, o brilho que vocês têm. Então, é importante a gente refletir sobre isso também. Porque nós estamos tão acostumados a olhar só os nossos defeitos que quando a gente pensa em qualidade, a gente já dá uma desanimada, né? Porque nós não fomos educados para isso. É importante nós refletirmos que é importante sim olhar para as qualidades, para nos fortalecer. Que sim, que alguém pode, uma pessoa bacana pode sim olhar para a gente e não ver só os defeitos e sim as qualidades. Faz sentido? É uma borboleta, Sandra, uma linda borboleta, né? Porque é a beleza, a gente tem que enxergar a nossa beleza, porque às vezes a nossa beleza, ela tá muito pautada nos nossos pensamentos, tá? Tá muito pautada no padrão que a sociedade impõe. E é isso que a gente precisa se libertar do padrão da sociedade. Porque a gente tem que viver baseado no quê? Na nossa realidade, né? A realidade não mente. E o padrão da sociedade é algo imposto, né? Então, perceber que sim, que nós temos muito valor, mas nós temos que enxergar isso, tá certo? É isso que é importante, nós temos que enxergar tudo de bom que nós temos dentro de nós. Por quê? Porque senão a pessoa não chegaria até a gente. Então, isso é importante, às vezes ouvir, porque às vezes a gente fala, ansiedade tem muito isso também, né? A pessoa às vezes fala muito, tem pessoas, cada um é de uma forma, mas às vezes esquece de ouvir. Então isso é importante, ouvir também é muito importante. E guardar no coração, fazer esse filtro de guardar no coração e fazer essa separação, tá certo? Isso. Oi, Silvia, bem-vinda. Não, é Glorinha Silva. Bem-vinda, Glorinha. É importante sim, tá certo? Porque quando nós entendemos a nossa beleza, não estética, mas sim a nossa beleza interior, a gente vai sendo fortalecido por isso, pelas nossas qualidades, tá certo? E isso vai fazendo com que eu me cuide mais, que eu goste mais de mim como pessoa, não por conta do outro, e sim por conta de mim mesma, tá certo? Bom, agora nós vamos para as dicas, né? Dicas para ajudar a restabelecer essa harmonia no relacionamento. Então tá, eu já entendi que eu preciso do meu autoconhecimento para conseguir ficar bem comigo mesma, ficar forte o suficiente, enxergar minha beleza, enxergar minha qualidade, as minhas qualidades, para poder estar bem e assim o outro, né? Eu entender a lógica do outro, do porquê o outro chegou até mim, por que essa pessoa está se relacionando comigo. E isso vai me deixar o quê? Segura. Quando eu faço essa ponte, eu já fico segura. Eu não fico com medo do outro, entendeu? Do outro me deixar. Aí eu vou questionar, será que eu ainda sou aquela pessoa que transmito isso, que ele se interessou? Será que eu tô me comportando da mesma forma que fez com que ele se encantasse em mim? Ele gostasse de estar comigo? É importante nós percebermos isso. Isso é dar o devido valor. E aí você sai daquele modo de buscar ficar só na preocupação, lembra que eu falei na ruminação mental? E você vai para a ação. Aí você sai de uma ansiedade patológica e vai para uma ansiedade normal, que é o quê? Ação. Agora eu tenho que agir. Então, se eu tô perdendo aquela essência, eu vou ter que fazer o movimento inverso. Eu vou ter que voltar a ser e buscar o porquê que eu me perdi. O que foi que eu me desconectei? Né? Então, no longo do caminho, por exemplo, quem tá há muito tempo em relacionamento, aonde foi que eu me perdi? Por que eu cheguei a essa conclusão e agora me sinto insegura com relação àquela pessoa? Porque talvez algo em mim mudou. Então, aí precisa ser melhorado. Por isso que eu digo, sempre questione os pensamentos. Não acredite em todo pensamento que vem à cabeça. Por quê? Filtre. É importante nós filtrarmos os nossos pensamentos justamente porque
esses pensamentos, eles são fatos, na verdade, eles não são fatos, eles são ideias que passam na nossa cabeça. Não quer dizer que seja verdade. Eu tenho que passar pelo crivo da avaliação. Quando eu trago para a realidade esse pensamento, eu vejo se ele é adaptável ou não, se ele pode ser aplicável ou não, certo? A Priscila tá dizendo assim, eu sou assim, às vezes eu falo muito e às vezes até interrompo a conversa. Isso é por conta da ansiedade, né? A pessoa ser acelerada demais, tá certo? Aprender a se conhecer é uma outra dica para melhorar no relacionamento. Aprender a se conhecer, o autoconhecimento individual das suas qualidades, das suas potencialidades, vai ajudar muito no processo. Por quê? Porque daí eu vou começar a ver coisas que eu tinha esquecido, tinha passado batido. Então é importante nós percebermos isso. Então, olhar mais para as nossas qualidades, porque daí a gente vai começando a ter autoconfiança. Aí eu vou começar a ver, nossa, agora eu entendi por que aquela pessoa, ela se interessou por mim. Então eu começo a ter comportamentos que vão encantando ela cada vez mais. Por quê? Porque eu sei utilizar ao meu favor as minhas qualidades e potencialidades. Entendeu? De forma saudável. Né? O que mais? Dosar a expectativa. Quando eu coloco expectativa demais nas situações, no outro, eu acabo ficando frustrado, né? Então, uma das coisas, tem aquele livro que eu gosto muito, As 5 Linguagens do Amor. Vocês já ouviram falar dele? É muito interessante esse livro, porque cada um tem uma forma de expressar o amor. E quando a gente não entende isso, a pessoa até pode dar o amor, mas eu não reconheço. Porque não conectou, entendeu? Essa conexão é importante, porque às vezes para o outro, o amor é o quê? Você me dá um presente, isso é manifestação de amor, isso eu entendi que a pessoa me ama. Para o outro, é dizer o tempo inteiro eu te amo, é ser valorizado o tempo inteiro, é você escrever um bilhetinho, uma cartinha para ser valorizado. Para o outro não, só a atitude de levar, de se preocupar, levar a janta, sei lá, levar alguma coisa para a pessoa, uma flor, vai ser manifestação de amor, de afeto, é dizer eu te amo, entendeu? Cada um vai ver de uma forma, mas se você não entende isso, não vai conectar, você vai achar, não me ama. Mas não, aquela pessoa está se doando de uma tal forma que para ela aquilo é amor, mas o outro não entendeu. Faz sentido para vocês o que eu digo? Escreva nos comentários para mim. É interessante nós falarmos sobre isso, porque cada um vai enxergar o amor, a manifestação do amor de uma forma. Tem umas pessoas que gostam mais de elogios e tem outros que gostam mais de quê? Da ação. E se você não entende isso, o outro não vai atingir a expectativa. Tá certo? Então é importante nós refletirmos. Porque senão a gente deposita com... Nossa, eu achei que a pessoa era de um jeito e é de outro. Mas será? Será que eu que não me iludi? Será que eu que não entendi? Né? Então é importante, essas informações elas são vitais para o relacionamento. Para que a gente entenda. Por isso que é importante nós refletirmos com o quê? Com o autoconhecimento. Então eu me conheço, eu sei os meus potenciais, eu sei as minhas qualidades e aí sim... eu sei filtrar os meus pensamentos, entendeu? Eu consigo filtrar eles e perceber, faz sentido ou não faz? Tá baseado na realidade ou não? Né? Aí eu vou me sentir segura ou não? Será que eu não tô catastrofizando? O que é isso? É pensar o pior de uma situação, isso é catastrofização. Oi Fabiana, bem-vinda. Então é importante nós pensarmos dessa forma, que isso vai nos ajudar a melhorar no relacionamento, né? Conversar, aumentar o diálogo, isso também é uma outra coisa que faz muita diferença. Quando a gente entende isso, quando a gente entende essa diferença de que melhorar o diálogo, melhorar a conversa, melhorar a comunicação, isso vai fazendo com que eu escute mais a necessidade do outro. Por quê? Porque às vezes eu quero só a minha necessidade seja satisfeita e não a do outro. Para um relacionamento ser saudável, duradouro, é o quê? Um cede de um lado, o outro cede do outro. Eu entendo o outro, eu entendo o que para o outro, nossa, ele acha que
Ele entende que eu amo, por quê? Porque eu tenho tal e tal comportamento. Então, eu acabo agradando o outro, mas o outro também faz esse movimento. Então, esse movimento de ir e vir, os dois lados, os dois trabalhando no mesmo contexto, querendo a mesma coisa, que é lutar por aquele relacionamento. A Aline está dizendo assim... Ela e eu acho que o namorado, ou o marido, não sei, sempre estão conversando um com o outro. É isso que é importante. Essa conversa, por quê? Porque você fica alinhado com a expectativa do outro. Por quê? Porque quando você sabe o que o outro gosta, você vai fazer aquilo para agradá-lo. E automaticamente ele vai fazer para você, quando o relacionamento é saudável. Então, isso é importante. Porque daí a ansiedade, ela já saiu do patamar... De quê? De disfuncionalidade. Ela já está num patamar de funcional. Por quê? Porque a ansiedade vai me mover a ação. Eu vou querer sempre estar melhor, eu vou querer estar bem para poder ajudar o outro, eu vou querer fazer as coisas. A ansiedade vai me deixar em alerta para quê? Para realizar as atividades que eu preciso desempenhar. Então, no relacionamento, eu vou ficar com aquela pulguinha, mas é aquela pulga que não me atrapalha, aquela pulga atrás da orelha que não me atrapalha. E sim, não, mas é aquela inquietação de que, mas eu tenho que fazer tal coisa porque fulano gosta. Mas eu vou fazer de tal forma porque ele vai gostar mais, vai chamar a atenção dele. Ou seja, vai estar sempre ali no relacionamento. Aí ela está realmente trabalhando para aquele relacionamento. Ela não está só no nível de pensamento, de preocupação, e ela está no nível de agir. Quando nós agimos, fica muito mais fácil. O resultado disso é melhor. Né? Então, é importante sim. Enquanto que a ansiedade, ela vai atrapalhar esse relacionamento quando eu não confio em mim. Quando eu acho que sempre o outro vai ser a melhor companhia para aquela pessoa que está ao meu lado. Quando eu acho que o outro que vai... não sei, acho que outra pessoa poderia deixar essa pessoa feliz. Mas quando eu tenho esses pensamentos é porque eu não estou me valorizando. Por isso a importância de olhar as qualidades, de olhar as potencialidades. Tá certo? Faz sentido para vocês? Então, essas dicas que eu trouxe é justamente para vocês terem estratégias para quê? Para começar a colocar em prática no dia a dia. Questionar os pensamentos, filtrar esses pensamentos. Tô com um pensamento muito negativo com relação ao meu namorado, ao meu marido. Por quê? Baseado em quê? Aí fazer esse filtro. O problema é comigo ou é com ele? Será que eu que não estou me sentindo inferior? Porque a ansiedade, ela tem um outro sintoma que é o quê? Eu não sou capaz, eu sou um fracasso, eu me senti inferior às situações, às pessoas. E daí prejudica o relacionamento. Entende? Então, essa diferenciação é extremamente vital. É importantíssima. Então, por isso que o autoconhecimento vai ajudar. Então, questionar, filtrar, ter autoconhecimento. Porque quando eu tenho meu autoconhecimento, ele está em dia, eu me conheço, eu sei as minhas potencialidades, eu sei minhas qualidades e os meus limites, que é muito importante. Eu vou saber me posicionar da melhor forma possível. Tá certo? Dosando a expectativa, sabendo que o outro vai poder, o que eu posso esperar do outro. Porque às vezes a gente quer demais do outro e não vai poder dar. Se eu entendo, quando eu tenho autoconhecimento, eu acabo entendendo o outro. Eu tenho uma compreensão, uma empatia maior. Por quê? Porque eu me entendo e às vezes eu vejo que, nossa, a pessoa está se comportando daquela forma, por quê? Porque às vezes ela também está com problema, ela está com dificuldade. Então, às vezes a pessoa muito ciumenta, você vai entender, nossa, ela está se sentindo inferior, ou ela está se sentindo vulnerável, ela está mais sensível. Então, a forma de ver esse relacionamento vai ser diferente. A partir do momento que eu me conheço, que eu entre em contato comigo, aí fica mais fácil. Como que a gente entra em contato? Fazendo curso. Como que a gente entra em contato? Fazendo terapia. Então, isso tudo vai me ajudar em quê? A realmente ir melhorando todas as áreas da minha vida, não apenas no relacionamento. Tá certo? Então, a ansiedade, ela pode nos motivar à ação, fazer com que a gente realize as atividades ou nos atrapalhe. Depende o grau de empenho, depende se eu olho para mim, se eu questiono isso, se eu estou preocupada com a minha saúde mental. Porque quando eu tenho uma saúde emocional bacana, uma saúde emocional equilibrada,
a minha vida de forma geral vai ser mais equilibrada, porque eu vou pautando a minha realidade nesse equilíbrio, tá certo? Fez sentido para vocês? Então é importante nós sempre buscarmos o nosso equilíbrio, sempre como filtrando esses pensamentos e trazendo para a realidade, tá certo? Como que foi nosso encontro hoje? O que vocês acharam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Escreva para mim nos comentários, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha, tem um pequeno delay, né? Faz sentido. A Viviane falou sim, demais, muito. A Sandra falou também, foi ótimo a Viviane. Que bom, gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso. Maravilhoso, que bom que vocês gostaram. A Nicole gostou, foi show. Que bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu respondo também, tá bom? Mas, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês de novo. E semana que vem nós estaremos aqui de novo, às 20 horas, tá bom? Que bom, vocês aprenderam muito. A Sandra falou que foi aprendizado, a Viviane também, a Aline. Foi ótimo estar com vocês. E espero vocês na próxima semana. A Loredana falou que adorou, foi esclarecedor. A Fátima falou que aprendeu. A Lucy que tá sendo muito bom. Que bom! A Fabiana, até a próxima. Gente, muito obrigada, gratidão a vocês. Até semana que vem de novo, tá bom? Um abraço e boa noite.